E nesse vídeo vamos ter microcontrolador, música, programação e uma pitada de pecuária. Você vai entender. Eu quero um projeto que eu consiga fazer a minha percussão, um sintetizador do som que eu quiser. Eu quero pegar minha baqueta, bater aqui num pad que eu vou criar e não sei como, quer dizer, eu vou mostrar como, né? Eu fiz. Eu quero que isso chegue num som que eu baixo da internet e seja reproduzido, ou seja, é um MIDI sampler, né? Já adiantando. Bom, qual sensor utilizar? Se eu quero bater, a gente pode utilizar o sensor baseado nesse fenômeno aí de piezoeletricidade, né? Que é a habilidade do sensor de gerar carga elétrica quando carregada mecanicamente por pressão. É um sensor de pressão, é esse carinha aqui, ó. Na figura aqui tem. E eu comprei o meu aqui também, idêntico ao da foto, né? É bem baratinho aí, questões de R$1, R$2. Varia, né? Dependendo de como você vai, onde vai comprar. Eu fiz aqui o meu pad, ó. Peguei um PVA, colei aqui numa plataformazinha aqui rígida e colei com cola Super Bonder. Peguei esses fios, soldei aqui, né, no positivo e o negativo aqui no piezo. Bem simples, né? Você montar o pad, nada de complicado. Então, na parte de hardware, a gente já sabe que a gente pode utilizar um microcontrolador, né? O ESP32. Coloquei aqui já o esquema que é bem fácil, né, para você conectar dessa forma do projeto que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, temos as baquetas, tem a baqueta aqui com o pad e o piezoelétrico, né, que é esse sensor de pressão, e os seus fios, cada um, o negativo se liga no ground e o positivo aqui nesse pino D34. Tem que ser o D34? Bom, o software que eu fiz, eu configurei para ser esse pino, né? Mas se você quiser outro, é só editar o software e colocar outro aí que tenha esse conversor analógico digital. E um resistor aqui de 10 kΩ. A conexão do microcontrolador com o computador, apenas o cabo USB que já alimenta o ESP, assim como faz a comunicação serial, né, com o computador. Então, é com isso que eu quero simular aqui a minha percussão com o meu pad que eu acabei de criar. Para isso, a gente utiliza um protocolo que é bem utilizado no mundo da música, né, na indústria musical, que é o MIDI. É um protocolo justamente criado para reprodução, criação de áudio. Então, é simples, eu vou mostrar aqui como a gente vai utilizar ele. Então, a gente vai mandar via USB numa saída serial, um protocolo MIDI, e aí o computador ele fica responsável por sintetizar o áudio que eu quiser, né? Eu vou baixar aqui da internet um áudio e ele vai sintetizar baseado nas informações da batida, né, da baqueta, a pressão, né, que é a força que eu for aplicar. Bom, de ferramentas do computador eu utilizei aqui esse TTY MIDI, que ele recebe protocolo MIDI, né, que a gente vai encaminhar pelo ESP. Para sintetizar o som com o meu computador Linux aqui, eu utilizei esse, mas, bom, tem infinidades, né, mas, bom, utilizei o Arduino, que é uma plataforma com esse plugin aqui, LSP, que é Linux Studio Plugins, esse Sampler Stereo. E eu coloco aí um arquivo de áudio que eu quiser e ajusto ali os parâmetros de pressão, né, da velocidade que eu bater no pad, eu posso executar diferente esse arquivo de áudio. Isso aqui é tudo já no software que já está pronto, né? Então eu vou utilizar ele. E aí o do computador vai sair o áudio, né? Posso ligar na caixa de som e amplificar. Bom, seria esse aqui o projeto. O hardware aqui dá para ver que é bem simples, né? A conexão aqui só ground,
e um pino e um resistor. Bom, o protocolo MIDI, né? Bom, o MIDI tem vários comandos, né? Então vai ter o comando de byte, o byte de comando e o byte de data. O que na percussão que é mais importante aqui é esse comando de note on, que é para saber quando foi o momento que foi batido ali naquele tambor, né? Ou naquela nota. Então, o byte de comando é esse note on, né, 1001 aqui em bit, e os próximos 4 bits é o canal, né? Então eu posso selecionar um canal aí, colocar mais de um canal, enfim, eu vou programar aqui o canal. O pitch é a nota, né? Eu posso configurar diferentes notas, se eu tivesse vários pads, né, diferentes notas, mas aqui eu vou colocar uma nota só, é só um pad. E a velocidade, que é baseada na pancada. Como é um sensor de pressão, ele vai me dar variação, né? Ele gera uma variação de tensão que é proporcional à pressão, né, que eu for aplicar ali. Então, o ESP32 microcontrolador ele vai interpretar essa diferente força que eu aplicar e vai mandar no protocolo MIDI para ser interpretado pelo computador. Então, é bem simples, né? 3 bytes, um de comando aqui, note on com o canal. O pitch, que é a nota, também vai ser fixa, só tem um. Se eu tivesse mais de um pad, né, poderia fazer aqui mais de um pad, utilizar diferentes pinos. E a velocidade. O código rapidamente, eu vou deixar o código inclusive na descrição do vídeo, se quiser ter acesso. E aqui abri o código, um código simples, escrito em C. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz explicando as ferramentas que eu utilizei de software, né, que é esse Visual Studio Code, né, esse ambiente de desenvolvimento com o plugin Platform.io, que é ambiente para um framework, um plugin de desenvolvimento de aplicativos embarcados. E utilizei aqui as bibliotecas, né, do ESP32, que é o IDF, né? O framework oficial aí do ESP32. Então, bom, você pode assistir o vídeo e chegar rapidamente um projetozinho simples. E aqui é o código desse projeto específico. Que na função main, rapidamente, eu crio uma função aqui só para inicializar o sensor, que é nada mais do que esse conversor analógico digital do ESP, né, que já tem um embarcado. Então eu faço algumas configurações. Então tem aqui o arquivo aqui, ó, o sensor, é onde eu faço as configurações aqui, são esses 4 as funções. Também chamo uma função de setup do MIDI, que nada mais é do que configurar aí sim a saída serial, né, que é a que vai conversar com o computador. Então tá aqui as configurações que eu jogo, né? E voltando aqui, crio uma fila, né? Eu tenho um vídeo também, vou deixar também na descrição do vídeo, explicando que a forma que se comunica, né, duas tasks no S32 é utilizando filas. Então, eu crio uma fila para jogar os dados do sensor e o MIDI lê dessa fila os dados do sensor para enviar para o computador, né? Então, eu crio aqui também um timer de alta resolução. Também vou deixar na descrição do vídeo. Se quiser entender mais sobre um timer de alta resolução. Porque a cada 300 microsegundos, o que eu faço? Eu leio do sensor, né? Então, como é um tempo, o período é muito curto, eu preciso utilizar aqui, foi a solução que eu encontrei, utilizando esse timer de alta resolução. Então, o timer está aqui também, a configuração, tanto a configuração como a inicialização dele. E, por fim, eu crio a função de enviar o MIDI, né? Aqui eu configuro a saída serial e aqui eu realmente crio uma task que fica observando ali a fila, né? Se tem algum dado do sensor para enviar o MIDI. Então, é bem isso. Eu vou mostrar aqui funcionando na prática, né? Com o computador emulando. Ou melhor, eu baixei aqui ou melhor, eu vou mostrar
na minha bateria eletrônica. Seria uma extensão da minha bateria eletrônica, eu estou criando um pad a mais, né? Então eu vou colocar um som baixado do computador, da internet aqui, que eu baixei na internet, e vou fazer o computador sintetizar. Então, para escolher o som, vou escolher aqui aqui. Não é a vaca, não é o mugido da vaca, é o cowbell. O cowbell é, instrumento de percussão, é muito utilizado. E na minha bateria não tem. Eu queria... eu acho legal esse som de cowbell. Então eu vou utilizar esse pad aqui. Vou colocar na minha bateria eletrônica. E no ESP32, conectado no computador, vai simular o som do cowbell. Vamos ver como é que vai ficar. Você consegue ver ali, eu instalei o pad que eu montei com o piezoelétrico embaixo, conectado no S32. E agora quando eu bater nesse pad, você vai sentir o som. Agora sim, esse é o som do cowbell que eu baixei da internet. E o sintetizador do software que está no computador está sintetizando aí o protocolo MIDI que está sendo enviado pelo S32. A bateria eletrônica já tem os seus pads e os seus sons, né? No caso da minha, eu não consigo colocar da internet. Eu sei que existem outras que podem. A minha não. Então o que eu fiz foi extensão. E, o projeto, você consegue imaginar aí a criatividade, inclusive colocar mais pads com outros sons, né? Bom, eu gostei do resultado, eu acho que ficou bem legal. O repositório do software está no GitHub aberto para se você quiser baixar, comentar, contribuir, melhorar. Bom, e se você sabe algum amigo aí, lembra de alguém que gosta de música, manda esse vídeo e comenta aí o que é que você achou, qual a ideia mais você tem de música, que dá para utilizar essas tecnologias aqui de microcontrolador, utilizando MIDI, sensores.